Sejam muito bem-vindos ao TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária, que tem o compromisso de trazer para você sempre amigos da casa e pessoas que a gente admira. Hoje, nós vamos ter aquele episódio que dá recorde de visualizações, que dá, assim, estoura, todo mundo assiste, viraliza, tá? Porque nós vamos receber aqui o nosso amigo, que eu sou fã, Fernando Pestana, presidente da 12ª Junta de Recursos da Previdência Social. Obrigada, Pestana. É tão bom te receber aqui. Eu que agradeço. Aí as suas palavras aí me deixam até encabulado, mas vamos... Mas isso é uma coisa que você não é encabulado, não começa assim. Mas eu queria pedir para vocês, nós temos um pedido especial, que fiquem aqui com a gente até o final. Não esqueçam de curtir nas redes, LinkedIn, Instagram, nosso site também está super recheado de informações, TikTok, e assista a gente em todas as plataformas, todas as semanas aqui trazendo histórias de sucesso. E hoje eu já vou começar quente. Que bom. Pestana, queria te agradecer, obviamente, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço poder ajudar as pessoas a compreender o que é Previdência Social, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, teremos uma aula, tá? O Pestana, professor. Mas a gente vai começar com o assunto do momento. Bets. É isso. Vício nas bets. Jogo do tigrinho. Tudo. Tá? Qualquer coisa. O que isso está impactando na Previdência Social? Conta pra gente. Nossa Senhora, não só apostas, né? Porque bet é aposta em inglês para quem não sabe a tradução. E eu particularmente acho isso horroroso, porque você tem apostas da Caixa Econômica, tem jogo do bicho, tem esse negócio agora, aí dificulta até o jogo de futebol, ficou uma coisa, sei lá, aí vamos entrar em outro assunto. Mas acontece que o ser humano ele fica bombardeado de informações e as pessoas acham que jogando elas vão resolver os seus problemas, quando muito pelo contrário. Quem conhece um pouco de matemática, a pessoa não banca o jogo, quer dizer, o broker, né, que é o banqueiro do jogo, ele não vai abrir uma banca de jogo para perder, ele só vai e já acho que é o Warren Buffett que tem isso, né? Acho que quem ganha é sempre o dono da bet. Sempre, mas aí ele tem essa expressão, quer dizer, quem não conhece matemática, quer dizer, sabe que está enriquecendo o banqueiro e não a ele. Então, dados do Brasil, mais ou menos 240 bilhões de reais foram em apostas e menos de 1% que foi pago de prêmio. Então, o restante do dinheiro ficou com quem fez o jogo. E isso não gera emprego e não gera renda. Aí as casas de eletrodomésticos, isso tem num artigo dos lojistas, dos comerciários, e que eles deixaram de vender 1.800.000 geladeiras, por exemplo. Isso só da linha branca, né? Aí você tem que botar fogão, ar-condicionado e vai por aí fora, e outros produtos. Quer dizer, a quantidade de famílias que se endividam e aí geram outros transtornos, porque acaba virando burnout. Não só o burnout do professor, do médico, do motorista de ônibus, aí entra o burnout em qualquer profissão, porque o sujeito está com a cabeça em outro mundo. Né? Ele está num mundo paralelo. Ele está num mundo paralelo. E isso não para. E, infelizmente, a gente viu essa notícia, conversamos aqui antes dos bastidores, essa notícia trágica do rapaz que matou a própria mãe por causa de jogo, e parece que... E ele não era um alienado mental. É uma pessoa que é servidor público de um município de Minas, eu não sei agora qual, e a mãe era professora. Quer dizer, o cara chegar... É uma coisa louca, é triste, né? Mas assim, o que a gente vê, né? Além do impacto financeiro na questão da cadeia, né, no varejo, supermercados, né, no consumo, a gente está vendo, assim, a gente tratou nas últimas nossas conversas, a gente tratou sobre o burnout do professor, depois a gente tratou sobre o burnout do motorista de ônibus, empresas de segurança também, isso. A gente e de falou. saúde, né? A quantidade de médicos, enfermeiros, etc. e tal, que
toma remédio para não dormir por causa daqueles turnos de 24, essas coisas malucas aí que só vai matando o ser humano. E agora a gente vê chegar à Previdência Social esses afastamentos pelas questões da ludopatia. Isso. Tá? Isso é algo que está acontecendo de forma recorrente, mas a minha pergunta é, a ludopatia ela sempre existiu. Sempre. Antes era no jogo no jockey, ou no Isso. jogo do bicho, no jogo de qualquer coisa. Mas hoje a gente tem mais essas ferramentas que aproximam mais, porque está na palma da tua mão e o celular quase é uma extensão da nossa mão hoje em dia. Então, aumentou o número de casos dentro da Previdência Social? Eu creio que sim, porque aí tem que pegar a parte da perícia médica e dissecar os números, porque a gente tem um número global. Aí você tem que pegar a lupa e dizer o que é o quê? O que é a perna quebrada, o que é a ludopatia. Mas aumentou porque tá em voga, todo mundo aposta, quer dizer, não dá para entender. Aí o Congresso ainda aprova a autorização da abertura de cassinos, etc. e tal, o que a gente tinha que entrar com um questionamento do seguinte, mas por que ainda vai botar cassino dentro do lado direito do país que está perto do mar? Porque a gente vê que nos outros países os cassinos são colocados em áreas em que você quer urbanizar, que você quer expandir e manter seu território. Dos Estados Unidos. E aí o que eu penso, e já debati isso, eu já não me lembro que ano que foi muito tempo atrás, que se você tem um cassino autorizado a pelo menos 150 quilômetros da fronteira, então a fronteira terrestre, ou seja, eu estou colonizando o Brasil, ou recolonizando, para dentro, e não de Brasília para cá, que é o Tratado de Tordesilhas, de Brasília para lá. Né, para você poder tomar pé mesmo do seu território, porque o território fica ali, a gente passa de avião, fica olhando aquele monte de mato, e você não sabe o que tem ali embaixo, gente passando para lá e para cá com tudo que é tipo de droga, tráfico de animal, tráfico de gente, tráfico de droga, de tudo, e o tráfico de arma, que é o guarda-chuva dos outros tráficos. Né? Mas vamos lá, pegando esse gancho dessa nova onda de doenças, essa nova onda de afastamentos por depressão, ansiedade, burnout. Que vai na onda dos jogos e tem estudos em outros países também, do nanoplástico. Tá. O microplástico, ele entra por dentro da corrente sanguínea, entope as veias do cérebro, está tendo AVCs, as pessoas enlouquecem. E estudos foram feitos com as baleias, porque estava tendo muita baleia encalhando, se suicidando, e não só baleia, golfinho, etc. e tal. E aí verificaram que a quantidade de microplástico dentro do cérebro dessa gente, porque aí o bicho fica desnorteado. E com o ser humano é a mesma coisa, porque nós somos mamíferos, né? Nós temos 4 patas, só que a gente teimou, ficou em pé, né? E a NR1, né? Isso. Então vamos lá. Ela veio para, entendendo este ambiente que nós estamos vivendo, veio para obrigar, já que não pôde incentivando, porque há muito tempo vem se incentivando esse investimento. Já existia na NR01 essa questão, só que não estava discriminado. Porque você tem que planejar o seu ambiente de trabalho, não é planejar não, você tem que monitorar o seu ambiente de trabalho. Então você tem o agente físico, químico e biológico. Aí tem o ergonômico e tem o psicossocial. Isso já existia, só não estava discriminado. Agora, a empresa que é smart, né, que é a pessoa que é inteligente, ela vai detectar por que ambiente a gente está. A gente está num ambiente saudável aqui, fresquinho, etc. e tal. E outros ambientes. Aí você tem a questão de calor, frio intenso, barulho intenso. Não só isso, a liderança tóxica, que é o sujeito que fica pegando no pé sem questão nenhuma, e aí a pessoa vai se irritando, e aí quantos casos você vê que é de agressão, porque é acidente de trabalho.
Que aí volta a remeter... Agressão dentro do trabalho é acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Lei 8.213, artigo... Peraí que não vai dar tilt a minha cabeça, não. Artigo 19, 20 e 21. Ou é acidente de trabalho, ou eu considero acidente de trabalho, ou eu equiparo o acidente de trabalho. Só tem esses 3 verbos. E aí, eu não estou dentro do ambiente de trabalho, vamos criar uma situação. Você tem o banheiro numa linha de frente, estou construindo uma estrada, né? Porque isso é mais comum. Aí eu estou construindo uma estrada, eu tenho aqueles containers, né, que são banheiros, etc. e tal. Aí o sujeito está lá fazendo suas necessidades. Aí o outro pega um cabeção de negro, que é uma bombinha, né? Eu acho que nem existe mais isso, sei lá, eu não vejo isso, mas tudo bem. Aí ele vai, acende aquilo e joga. Ora, aquilo explode, faz um barulho tremendo, aquele vaso sanitário é louça, aquilo... porque eu estou falando isso, são casos reais, não é um só, não, são vários. Né? Aí, porque também tem as brigas, né? Não só o cabeção de negro. Aí aquilo racha, quebra, a louça corta essa artéria da coxa, é a femoral, não é isso? Acho que é. Quem for médico aí me ensina. E você, se não for atendido imediatamente, ou seja, em até 3 minutos, teu sangue todo vai embora, porque ela é maior do que o dedo mindinho, essa artéria, né? Então, você tem que fazer o torniquete, etc., botar o cara de cabeça para baixo, enfim. Mas quem é que foi treinado para isso? Quem sabe fazer isso numa obra? Primeiro, é um absurdo você fazer isso no ambiente de trabalho, essas brincadeiras de mau gosto. E depois, você tem que estar preparado, instruir os seus empregados para que evite os acidentes de toda forma possível, né? Aí vai subir nos andaimes sem cinto de segurança. Mas qual foi o engenheiro de obra que autorizou uma coisa dessa? Só tem louco. A gente pega, eu dando aula, eu pego essas imagens desses acidentes e coloco. Olha, está aqui, isso é público, então eu posso repassar em sala de aula. Agora, da onde saiu da cabeça do... Eu ia dizer uma palavra, não? Não pode, pelo amor de Deus, a gente está indo bem. A gente não pode ser cancelados. Eu fico aqui medindo cada palavra. Aí eu digo, que horror essa cancelada. O cara consegue fazer isso. O outro, por exemplo, dentro da sala da enfermaria, né? Aí o médico está atendendo um paciente, aí o outro se levanta, pega acho que é éter ou álcool, sei lá o que, na imagem não sei que o troço pega fogo rápido. Ele pega aquilo, joga para o alto e acende o forte, aí tudo pega fogo. Meu Deus do céu, de onde saiu aqui? Mas são riscos e é acidente de trabalho. Mas quem consegue mapear um tipo de risco desse, Pestana? Tem Pelo que amor mapear, de Deus, vai ter uma pessoa do nada que vai pegar o álcool e vai jogar dentro do... Mas por isso é que a pessoa que está atendendo tem que ser treinada. Ela não é enfermeira, ou então não tem um vigilante, ou sei lá que nome queira dar. Enfim, aí você tem que prever esses acidentes. E nem todos são previsíveis. E daí, esse acidente de trabalho vai para o FAP? Vai. Se alguém apanhou? Vai, porque num supermercado. A pessoa está lá empurrando o carrinho, o chão está molhado, ela vai, escorrega e é o cliente. Esse cliente, se ele for um trabalhador comum, é um B31, é um acidente de qualquer natureza. Agora, e se ele for um empregado que está devolvendo a mercadoria para a gôndola? Ele não provocou o acidente. O ambiente é que estava nocivo a ele e ele acabou se machucando. É um acidente de trabalho. Aquelas maluquices que você diz para os caixas, que a maioria são mulheres, né? Você não pode ir ao banheiro a não ser de tanto em tantas horas. Como é que você vai dizer para o organismo humano que ele tem hora para ir ao banheiro? Isso é cabeça para não dizer outro palavrão, fica quieto. Aí você sai correndo porque tem 5 minutos para ir ao banheiro. Aí você sai correndo, bate com a cabeça na escada, no degrau da escada. Ué, mas por que a escada está ali embaixo da porta do banheiro? Você tem que trocar a porta do banheiro ou trocar a escada. É simples. Não é possível fazer, então não faça o banheiro ali, faça em outro lugar. Não dá, cara. O cara tem que pensar e tem que mapear os riscos. O que acontece aqui? Essa luminária cai na nossa cabeça? É difícil, mas é uma probabilidade 0, alguma coisa. 0 não é nunca, mas então é só dizer, qual é o risco? O risco é a luminária cair. Tá bom, mas isso acontece? Não. Então, pronto. Qual é o seu grau de insalubridade? 0 ou 10%.
né? Ou 20 ou 40, não é isso? Bom, pegamos tudo isso. Tá. Pegando tudo isso. Tem a caixa do supermercado que tem que fazer de 2 em 2 horas. Daí nós temos o jogo do tigrinho. Daí tem a microgerenciamento de liderança, trazendo também um novo burnout. Ainda tem a alimentação que pode entrar como o acidente, eu posso considerar como acidente de trabalho. Porque eu tenho um refeitório. Estou criando agora, tá? Isso veio, você começou a falar, né? Que eu pensei no nanoplástico. Aí eu tenho uma nutricionista, porque eu sou uma empresa grande, tenho, sei lá, 1.000 empregados, 5.000 empregados, sei lá o quê. E tenho lá 500 pessoas comendo a cada hora. Enfim, aí que tipo de alimento eu estou dando ao meu empregado? A nutricionista tem que observar isso. Aí eu chego e, quer dizer, eu digo a nutricionista, chega, não, vamos dar aqui, como é que chama? Salsicha, o outro, como é que é? Salame, mortadela, tudo ultraprocessado. Os embutidos, aí entra biscoito, entra sorvete, entra, sei lá mais o que está fugindo aqui a memória, aquele monte de alimento que não te alimenta. E só aí é um estudo da USP com Fiocruz e outras universidades ao redor do mundo. Só no Brasil, 57 mil pessoas morreram por consumo excessivo de ultraprocessado. Isso gera despesa para a Previdência Social, porque esse cara é um trabalhador, não todos os 57 mil, mas a grande maioria, e vai gerar pensão por morte. É custo. E você perdeu um trabalhador brasileiro, você tem que treinar um novo, e você continua com o problema te afetando. E aí, quando aquilo chega, não foi acidente de trabalho? Claro que foi. Eu considero acidente de trabalho porque foi dentro do ambiente de trabalho. Percebeu? Porque eu tenho que saber, enquanto empregador, que tipo de alimento eu estou dando para o meu empregado. Que tipo de ambiente eu estou oferecendo para ele. Isso de uma maneira geral. Percebeu? Percebi. A coisa por isso é que o PGR tem que estar ali, que substituiu o PGR para entrar dentro da NR01. Eu tenho que mapear os riscos. Aí eu chego lá no final e digo, senhor juiz, senhor Previdência Social, eu comprei essa mercadoria ali naquele supermercado e ela tem garantia de que o alimento era bom. Aí gerou câncer no meu empregado e meu empregado veio a falecer, eu não posso pagar essa conta. Mas eu vou ter, por conta disso, eu tenho uma despesa com advogados para poder... Mas como que comprova esse nexo técnico, Pestana? Mapeando os riscos. Quem tem um técnico mapeando melhor? Olha, eu tenho... eu sei que uma alimentação saudável tem o quê? Brócolis, couve, feijão, arroz, sei lá o quê. Blá, blá, blá. Por que eu tenho que entupir o cara de ultraprocessado se eu já sei cientificamente que ele faz mal? Antes eu não sabia. Mas agora eu já sei. Entendi. Então eu tenho que estar sempre antenado. E como eu sou o CEO da empresa, o meu negócio é gerar lucro para a empresa, gerar negócios, fazer transações, né? Aí eu contrato pessoas que têm que me auxiliar e chegar a mim e dizer, olha, a gente pode investir nisso. Ah, não, isso é despesa. Bom, aí já começou o erro da cultura. Isso não é despesa, isso é investimento. Você tem que pensar que ali é um ser humano que está trabalhando, que você treinou esse cara, e esse cara tem um cérebro que você vai dispor desse cérebro até ele se aposentar. E aí você dispensa essa pessoa. Tá, e a gente tem a questão da obesidade riscos. também. Também. Que agora, com as canetas emagrecedoras, de uso geral, comum, sim, mas o alimento é venenoso, está gerando câncer de pâncreas, colesterol, de colo de reto, né? de intestino, de estômago, problema nos rins, tudo por causa da alimentação mal feita. Isso não acontece da noite para o dia. O sujeito não fica chapadão alcoólatra. O sujeito não vira alcoólatra em 24 horas. Ele leva alguns anos. E aí, já debatemos isso, eu não sei se eu já falei aqui, se eu não falei aqui, falei em outra universidade. Quer dizer, uma montadora de automóvel dispensa o cara, 12 anos depois ele comprova que era alcoólatra e deixaram o cara entrar na linha de produção, fazer a lambança que ele fez, que ele estava doidão, não sei quantas
cachaça ele tomou. Ué, e o líder de equipe não viu isso? E não viu que ele vários dias chegava bêbado ao trabalho? Cara, isso não passou despercebido por ninguém. Isso era constante, porque ele não vira alcoólatra da noite para o dia. E isso chega para você? Chega de que maneira lá na Sim, junta? aí o... Explica pra gente, olha aqui para a câmera, pro nosso pessoal, assim, você está lá trabalhando, Isso. daí chega um processo para analisar, que já é em segunda instância, dizendo, olha, isso aqui é um acidente de trabalho, não é? Isso é um afastamento, não é? Isso, a empresa está se defendendo, está dizendo, não, o alcoolismo dele foi fora daqui. Impossível você dissociar se o alcoolismo é dentro ou fora. Alcoolismo é alcoolismo, é doença. E aí alguém, não é... Mas não é de trabalho? Sim, mas Ninguém bebe passou no a trabalho. ser porque ele fez um acidente no trabalho. Ele estava doidão e destruiu lá uma máquina, não sei lá o que foi, que aí só cada caso é um caso. E aí ele foi demitido por justa causa, o que foi errado, porque ele deveria ir para tratamento, ele deveria ir para o auxílio-doença, né, que hoje é incapacidade temporária ou permanente, se tratar e voltar. E aí depois, se a empresa entender que ele não está dando as variáveis que ela quer, demite-se. Mas você tem que mandar ele para tratamento. Da mesma coisa é o estresse, qualquer tipo de doença ou uma pessoa com infecção, enfim. Aí, como foi o caso da professora que mandou os alunos dançarem Macarena, não, e tem uma outra que a menina estava grávida e ela precisava ir ao banheiro. É uma empresa dessas de comida, de processamento de carne e tal, para não dizer o nome aí, dessa gigante. E aí o líder da equipe disse, não, você não acabou o seu turno ainda para depois sair ao banheiro. Olha, ela acabou, era gêmeos e os gêmeos não resistiram, faleceram. E aí quem paga a conta? É acidente de trabalho com morte de 2 fetos que não eram empregados da empresa. Isso é crime. Jesus. Percebeu? Como é que o líder de equipe não consegue entender... como é que é o casal, como é que chama aquilo? Discutir a relação. Você tem que discutir segurança no trabalho todos os dias. 5, 10 minutos, não é mais do que isso. Olha aí, está todo mundo com capacete, sei o quê, olha o headphone, sei lá o quê. Mas isso não é uma realidade dentro das corporações, mas são milhões de casos e espalhados. Quando chega, a gente toma conhecimento. E quando não chega, não toma conhecimento. Quem toma é o judiciário. Porque se chegar à Previdência Social, tem ação regressiva. E fica, olha, para você, empresário, a conta fica altíssima. Não só a questão da ação regressiva da Previdência, quanto o teu FAP, que Isso. vai explodir. E o dano moral e o dano material. Porque a maioria dos casos, e é quase 100%, você tem que pagar o salário do cara até ele chegar aos 75 anos de idade e vai pagar para a viúva ou para os filhos. Para os dependentes. Então, assim, o primeiro pedido que eu vou fazer para vocês... Primeiro não, porque eu já fiz. Eu estou a torre dos pedidos. Primeiro, olha só, pelo amor de Deus, parem agora. Entrem em contato com a BMS para falar com a doutora Natália Pardo e com a Priscila Otti, porque elas cuidam da RH Tech, que cuidam da gestão dos afastamentos, para que isso tudo não ocorra. Vai ter palestra do professor Pestana lá, vai ajudar todo mundo... E não vai impactar no seu bolso por algo que poderia ser que, a princípio, vocês estão achando que é uma bobagem. Até acontecer. E, por vezes, acaba uma companhia. Sim, acaba uma empresa. Não só uma questão reputacional, como uma questão financeira. Mas, pegando esse custo todo... A gente teve uma promessa... O bom é que a gente faz o bate-bola sem ter treinado lá. A gente tinha uma promessa no último episódio que gravamos aqui sobre os julgamentos do FAP. Lembra? Já estão em dia. Você falou que... Olha, e eu não disse estou que achando que está em dia não, Pestana. Não, é porque aí é possível. Eu quero que tu conte pra gente. Aqueles que estão nos assistindo, nos vendo, há que separar... usar o verbo haver aí, né? Há que separar o que está no INSS do que está no Conselho de Recursos. Tá. O Conselho de Recursos, fazendo a analogia com o Tribunal de Justiça,
você tem o servidor do INSS, que é o juiz monocrático, e o conselho de recurso é o tribunal. O processo só vai subir se tiver recurso. E quando é FAP, você tem a contestação. Contestação não é recurso. Aí você tem um Y aí. Você tem 2 caminhos. Muitas empresas fazem a contestação como se fosse recurso, chega em cima, volta, porque eu preciso da contestação negada ou concedida. Claro, não pode suprimir uma instância. Isso, exato. E aí você tem que ouvir a outra parte. Quem é a outra parte? É o segurado. Se a empresa está contestando, você tem que ouvir o segurado. E isso é feito embaixo, no INSS. Aí, esse é uma perna do Y. A outra perna do Y é que foi feita a contestação e subiu o recurso, só que subiu atrasado. Passou do tempo em que a empresa 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Isso, é setembro, quem vê? vai para... Isso, aí... Então, vamos lá, vamos aí entender. É contigo. Olha só, agora, no dia 30 de setembro, lá no site, lá no Gov, vocês vão receber a publicação do seu índice do fator acidentário de prevenção, que vai valer para o ano de 2026. Tá? Tem de 1º a 30 de novembro para fazer a contestação administrativa, que ninguém faz, ou que poucas empresas fazem. As que fazem, precisa-se entender que precisa numa técnica melhor, exatamente assim como o professor Pessano está falando, não é de qualquer jeito. Exato. Daí vai ser feita a contestação. Passou 30 de novembro, um abraço. Isso. Só judicial. Só judicial. Mas o professor Pessano está aqui prometendo para gente que esses julgamentos estão sendo muito mais rápidos. Estão mesmo. Sim. Ano retrasado, a gente pegou o edital de FAP 2012. Sim, então, aí agora foi tudo, já estamos de 24, que já então, já está em dia, tá porque nós estamos em 25, está julgando 24, então estou em dia. Tá. Daí está jogando em 24, está jogando de 24. Daí é publicado no Diário Oficial da União. Você tem algum funcionário, algum colaborador que abra o Diário Oficial da União todos os dias? Se tiver sobrando, por favor, mande pra gente. Né? Duvido. Né? Então, assim, a gente monitora todos os editais. A gente baixa todos os editais, tem um robozinho que baixa e liga para as empresas. Porque depois dessa divulgação da sua contestação lá do ano passado, lá no Diário Oficial, que você não viu, a gente tem 30 dias para entrar com o recurso à segunda instância. Aí sim é recurso. Aí não confunde a perna do Y, porque muitas empresas contestam como se fosse recurso. E contestação é uma coisa, recurso é outra. Daí tem a segunda instância que deve se discutir novamente. Sim, aí a perícia médica vai dizer, isso é acidente de trabalho, 19, 20 ou 21, né, da Lei 8.212. Isso é um acidente de trabalho, eu considero acidente de trabalho ou equiparo. A partir do momento que ele der isso, aí volta para a empresa. Aí a empresa diz, não, questiono, toma aqui os documentos para dizer que essa doideira que você tem, doideira do perito médico, né, de ter feito um B91, não é B91, é B31. Há alguns casos, e aí é pouco, mas porque a empresa que tem a documentação consegue reverter, outras não conseguem, porque vai ficar só na discussão do administrativo, na lei de atos administrativos, a 9784 de 99, e não sei o quê, aí entra com a Constituição, entra no... Mas eu quero saber da prova. Acidente de trabalho? Considera acidente de trabalho ou equipara acidente de trabalho? Cadê os documentos aqui para dizer o contrário do que o perito médico falou? Vão me matar o que eu vou dizer agora. Agora vem o cancelamento. Não é coisa só para advogado fazer. Não, porque aí já debatemos isso e toda vez que eu entro em sala de aula eu digo. É uma matéria, a Previdência Social é uma matéria de direito, só que as faculdades de direito colocam ela como matéria optativa. Eu sequer tive na minha faculdade, tá? Aprendi depois que foi entrar na BMS. O que acontece? Coloca-se culturalmente na cabeça das pessoas que isso não vale a pena. O que vale a pena é o direito civil, é o penal, é o tributário. Tudo isso dá dinheiro, não sei o quê, Previdência Social não dá dinheiro. O advogado que entende de Previdência Social... Eu vejo aí na internet e outros tantos experts em Previdência Social, eu não vejo nenhum advogado duro, não. Também não. Porque ele tanto vai defender a empresa quanto o empregado. E ele sabendo o direito previdenciário,
Olha quantos problemas a gente já tratou aqui em 30 minutos. E não só isso. Imagina o empregado que presta serviço a uma multinacional brasileira e ele está trabalhando em outro país. Ele está sob a legislação do outro país, mas a previdência é daqui ou a previdência é de lá, porque aí tem os acordos internacionais. Isso é uma matéria pouco conhecida ou quase não conhecida do direito previdenciário. Então, você tem uma empresa daqui, eu estou fazendo uma estrada lá no Iraque, sei lá. Essas empresas de engenharia, Odebrecht, não sei nem se ainda existe ou se trocaram de nome, não importa. Empresa de petróleo, pronto, aí está no mundo todo. Aí o empregado está aqui, eu trabalho para uma empresa no Brasil, a serviço da Petrobras. Aí a Petrobras está explorando o poço de petróleo lá em cima no Golfo do México, ou na Argentina, que é IPF, IPMF, sei lá o nome. Ou tenho negócios com... A Petrobras tem negócios com a Nigéria, lá na África, enfim, ou está na China, está no mundo todo. E o cara precisa ganhar em quê? Vai ganhar em dólar, vai ganhar em real, vai ganhar em euro. O tempo de trabalho dele fora do Brasil vai computar, não vai computar. Soma os dois e divide, faz a regra de 3, ou eu saio com 2 aposentadorias, enfim, aí são N variáveis. É só um pedacinho da Previdência Social. Por isso que eu digo, Previdência Social não são só os 10 benefícios, né? Se a gente for estudar a Previdência Social, vai levar mais de um ano e cá para nós. Não é bom você aprender tudo. O que é bom é você pegar esse pedacinho, se especializa. Depois pega o outro pedacinho, se especializa e assim sucessivamente. Porque senão embaralha a cabeça da pessoa. Por isso que Embaralha a minha. Por isso que a gente é bem embaralhado. Mas, Pessânia, conta pra gente acho que a nossa última conversa foi final do ano passado. Já não lembro já tem mais. Bastante, tem bastante. Neste meio tempo, algum caso passou, sem citar nomes. Não podemos, né? Algum caso que te chamou a atenção lá na junta? Que foi assim um pouco mais fora do comum? Não, teve esse do alcoólatra, né? Tem casos de pessoas que trabalham para prefeituras como empregado, né? A prefeitura que não tem... Empresa pública. A prefeitura passa a ser uma empresa pública, porque ela não tem um regime próprio de previdência, que está dentro da Previdência Social, né? Ela tem um regime geral. Então, essa pessoa está segurado obrigatório do INSS, da Previdência Social. Então, ele se acidenta, a prefeitura quer jogar tudo para o INSS quando ela é responsável enquanto patrão, enquanto empregador. Percebeu? Aí depois vem a ação regressiva. E aí vem em cima do prefeito, vem em cima do secretário de administração, às vezes é o secretário de fazenda, eles misturam tudo dentro desses entes federados. E cá para nós, dos 5.700 municípios, mais ou menos uns 4.200 não tem condição nem de se levantar, é a criança engatinhando. E eu não sei por quê, quer dizer, a gente imagina politicamente, né, dentro do sistema político partidário. Quer dizer, você vai dividindo para ver se você consegue atender. Bom, você aumentou a despesa, o custo do Brasil aumentou e esse município é pobre, ele não vai resolver. 82% dos municípios dependem do benefício da Previdência Social que é pago. Eles não se sustentam sozinhos. Essa é a realidade. Ou seja, se aquelas pessoas que recebem algum benefício previdenciário saírem daquele município, o município quebra. Essa é a realidade. Que são os aposentados, são o pessoal do LOAS, o rural, e vai por aí afora. 82% dos 5.700 municípios. E você acha que a tendência agora, como a gente começou falando sobre as BETs, mas não é a BET, é o burnout. Acaba gerando burnout. Quer dizer, o que o empregador deveria fazer? O smart, né? O inteligente. Vamos mapear esse ambiente de trabalho aqui, mas por que você está jogando? Não, espera aí, vamos lá. Explica aqui primeiro. Olha, Aulinha, pega o bate-papo é bom por isso. Papel e caneta. Vamos lá. Nós temos hoje, na realidade brasileira, diversos agentes
que dificultam a vida do trabalhador normal, tá? Não vamos dizer os privilégios todos, mas normal. É o ônibus, o transporte público que não funciona, é o saneamento que não está na casa das pessoas, a violência que está em tudo que é lugar, que a gente fala só aqui no Rio de Janeiro, que tem Monte Vermelho, Brasil inteiro. Milícia do Brasil inteiro, vai para o interior do Brasil, está tomada. Então, assim, a vida alimentação do trabalhador não saudável, não pratica exercícios, isso tudo vai gerar hipertensão, obesidade, diabetes, vai gerar câncer de vários tipos, e alguns sem cura. O de pâncreas até hoje não tem cura. Não. Até o outro da Apple, não foi o que morreu de... Aquele que é Steve Jobs. Steve Jobs, né? Que é multimilionário e foi pro saco. Não tem jeito. Então, vamos lá. Então, a gente tem diversos atores, diversos fatores contribuindo para uma vida mais complicada para o trabalhador brasileiro. E você, empresário, acredita que a sua responsabilidade é dar emprego para pagar o salário. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Ainda bem que você está dando a notícia, porque falando vai... Não vai ser... Vamos dividir essa notícia? Tá bom. Então, assim, tem uma notícia para te dar. Vai um pouco além. Vai bastante além. Isso. Eu ia dizer bastante, mas você falou antes. Vai bastante além. A questão psicossocial também está sob a sua responsabilidade. Então, você tem um pouco mais... Isso. Entender que você é um tutor daquele empregado. Literalmente é isso. Eu tenho que ter um ambiente de trabalho saudável, dizer a esse empregado que ele tem o dever e o direito de dizer a mim, enquanto gestor, ou gerente, ou sei lá o quê, aonde estão as coisas que não estão funcionando em termos de segurança do trabalho. Simples, botar um cone aqui, pinta a faixa aqui, bota o quadrado vermelhinho para dizer onde está o extintor de incêndio, a luz está ruim, tem que ter uma luz melhor, porque tudo isso afeta, tudo isso vai afetando. Aí o cara fica cego, cego não digo, mas ele vai perdendo a visão, ele vai jogar como acidente de trabalho. Lembre-se que são 3 verbos, ou é acidente de trabalho, ou eu considero ou equiparo. Então ele vai equiparar, o perito médico está ali para pegar documento. E o clássico que a gente usa em sala de aula, eu pelo menos uso assim, eu sou um pedreiro, aí estou no meu dia de folga, estou em casa, aí o amigo chega, vamos bater laje aqui, aí ele vai e bate laje. Tudo bem, só que ele caiu da laje e inchou o pé, torceu, não estou dizendo nem que quebrou e perdeu, estou dizendo que torceu. Vai ficar com aquele troço 30 dias inchado, vai ao pronto-socorro, o pronto-socorro vai lá, deu atestado que ele apareceu, ele chega à obra na segunda-feira, estou com o pé inchado, não posso trabalhar. Aí, não, te vira, vai lá no INSS se encostar. Primeiro, o cara não se encosta, vai encostar na parede, né? Aí ele pega aquele atestado, vai lá. Se o perito médico o atender pessoalmente, o que não precisa, o que o perito médico precisa é de documento. De novo, eu digo a prova material. Ele vai analisar o documento, faz a pergunta, qual é o seu nome? Joãozinho, trabalha onde? Construtora tal. O que aconteceu? Caí da laje. Aí não vai fazer a 4ª pergunta. A empresa é que tem que saber que ele caiu da laje no domingo e que ali não é acidente de trabalho. É acidente de qualquer natureza ou causa, é um B31. Aí afetou o FAP da empresa e tal. Agora, joga isso para qualquer tipo de acidente. E como que vai explicar depois que já estiver no FAP? Esquece. Se perder o prazo, sim. Senão você tem que... Como foi o caso, agora você me lembrou de um, né? Que acho que foi em Minas, eu sei lá onde é que foi que eu peguei esse processo. Ele ia de casa para o trabalho de bicicleta e ganhava vale transporte. E a empresa cismou que tinha que tirar o vale transporte do cara. Não tem, porque patinete é meio de transporte, bicicleta é meio de nadar é meio de transporte, canoa. Tem que pensar o Brasil inteiro. Vale transporte é para o cara se transportar. Não é que... Aí o município não tem ônibus, então não tem vale transporte? Tem que ter vale transporte. O cara está se locomovendo. E ele se locomove de patins, do que tiver. É isso. E aí o cara está andando de bicicleta, se machucou. Beleza. Aí, acidente de trabalho.
Porra, aí a empresa Não, acidente de trajeto. De trajeto, exato. Acidente de trabalho por acidente de trajeto. Acidente de trajeto, que não computa no FAP. Agora, mas Desde esse 18. caso foi antigo que estava computando. Mas a empresa smart, inteligente, ela verificou, vem cá, esse cara não anda por essas ruas de bicicleta. Que dia que foi, que hora que foi? E a empresa foi investigar, ou seja, você tem que ser detetive. E aí a empresa vai, esse cara o tempo todo errou. Não estou dizendo que ele mentiu, é porque é aquela questão. A pessoa não tem instrução ou baixa escolaridade, não conhece direito previdenciário. Você joga ela ao relento, vai lá e se vira na previdência. O perito médico está olhando o documento, você se machucou assim, você estava fazendo o quê? Estava indo para o trabalho. Acidente de trajeto. Aí o perito errou? Errou, mas ele errou de má fé ou ele errou porque a informação estava errada? Ele errou porque a informação estava errada. Ou seja, aquela velha história. Se você faz pergunta errada, você vai receber a resposta errada. E a empresa inteligente, ela fala, não, está aqui o documento, doutor perito. Está aqui, ó. Esse cara se acidentou no domingo e no domingo não tem expediente aqui. Olha aqui como é que a empresa fica domingo, zerado. Aí reverteu. Mas se você deixa ao relento, você só vai tomando cascudo. Toma, e é dinheiro. E é dinheiro. E se esse acidente for daqueles que matam as pessoas ou matam os outros? Né? Aquilo que eu sou motorista de ambulância de uma empresa privada, de plano de saúde, sei lá o quê. Estou criando aqui agora, vou pegar um monte de casos, tudo uma vez só. Aí eu estou dirigindo a ambulância, eu tenho o copiloto aqui, tenho o paciente atrás com mais um enfermeiro ali, estou levando a emergência, a sirene ligada, avança o sinal, o outro vem, dá uma cacetada na ambulância, a ambulância perde o comando, sobe a calçada e atropela mais 5. Olha quantos acidentes tem aí. Tem acidente de trabalho, tem acidente de trajeto, tem o aposentado que não vai ter direito ao auxílio acidente. Quantos casos, tudo não só. Isso é legal para fazer numa prova, né? Para todo mundo reprovado. Depois eu quero ajudar ali a corrigir. Mas hoje o pessoal está tão criativo nas respostas. Você vê. E ainda tem o cara que inventa. Não, eu estava lá também. Uhum. Eu quero o meu pedaço. Mas pensando, a gente estava conversando agora antes de começar a nossa conversa. Estava conversando antes de começar a nossa conversa, não dá, né? A gente estava batendo um pouquinho a pauta. A gente vê hoje os jovens, CLT é a nova ofensa. Que eu acho uma bobagem, para não dizer outra coisa. Que o jovem, vou botar a pessoa com 20 anos. Eu estou com 64. Então, o pai dele tem 40. Aí, eu já poderia ser avô dessa pessoa. E aí, o cara dizer que é melhor ser PJ do que CLT é um desmiolado, para não dizer outra coisa. Porque todas as garantias estão na CLT. E não são muitas. Vamos ver o que o Gilmar Mendes vai dizer agora. E aí você diz, não, a empresa se desvincula e joga tudo na PJ. Se desvincula até a página 5. Mas, Pestana, vamos lá. Porque se ele prova que tinha o chope do artigo 3º da CLT, que é subordinação, eu aprendi assim na faculdade, né? Subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. É o chope. Aí bota o H para lá de cá, vira para fazer o chope. Que é assim que eu acertei a questão da prova. E aí, se ele prova essas 4, ele não precisa provar mais nada. Ele é empregado, mesmo sendo PJ. E aí, aí você vai pagar no direito do trabalho e vai pagar no direito previdenciário. São duas paralelas que não se encontram no infinito. Aqui não é física, não. Aqui é direito. Mas vamos lá. Vamos pegar todos esses gurus da internet. Primo Rico, sei lá o quê, o Bruno, Tio Uli, sei lá o quê. Do valor que a gente paga para a Previdência todos os meses, não é? Empregado, empregador, ser investido, o valor para a aposentadoria seria maior do que do que o teto, do que a Previdência paga para a gente. Por exemplo, 40 anos de trabalho, dos 20 aos 60, vamos botar assim, que é mais, é 65, mas 40 anos de trabalho, 4 vezes 12, 48, 480 meses. O teto hoje é 8 mil e pouco, 20% daria 1.600. Então, você teria que pegar R$ 1.600, se você for PJ, MEI, etc. e tal,
para você pagar isso para poder ter o teto lá na frente. Se Pois você é. pega esses 1.600 e aplica todo mês com a Selic a 15, vamos botar uma Selic média de 8% ao ano, ao longo de 40 anos, etc., você vai ter mais ou menos 3 milhões de reais, vai te dar mais de 30 mil mês. Ou 24 mil a 0,8. É. Né? Por aí, fiz conta rápida E assim, ceteris paribus, vamos né? lá. Tudo mais constante. Né? Mas vamos lá. Então, E qual aí- é a vantagem? Bom, a vantagem é fora que no que- meio do caminho você não paga previdência para se aposentar. Você paga previdência para se aposentar, você pode ter invalidez, você pode ter doença, você pode ser preso, salário maternidade, desde o ventre materno até o óbito. Mas ainda, pensando, tá ficando ruim para se aposentar. Tá. Tá difícil. Tá. As pessoas estão vivendo muito tempo. E é isso que a gente fica aqui fazendo os debates, querendo chegar às empresas para dizer o que está acontecendo, para o CEO poder tomar a decisão, a posição dele. Ó, eu tenho, no Brasil, no resto do mundo está mais ou menos a mesma coisa, até alguns países até pior do que o nosso. Então, no Brasil, a gente tem uma taxa de natalidade de 0,52%. Para que uma sociedade continue a existir, é 2,1. Era o 2,1, mudou para 2,7. A estatística mundial. Porque o mundo inteiro, as mulheres não querem ter filhos. Porque foram para a força de trabalho, porque passaram a ter direito à educação, porque a gente, conhecendo a história da humanidade, vê que as mulheres eram proibidas de ler, proibidas de... Né? Até hoje, no Oriente Médio, a mulher é considerada objeto e não ser humano, e aí a gente vai entrar em outra seara. Então, na Coreia do Sul, por exemplo, é menos do que nós. A China tem menos nascituro do que a Índia, e sempre foi o inverso. Então, o chinês, 700 milhões de chineses saíram do meio rural e foram para o meio urbano. Isso em 50 anos, mais ou menos, de Mao Tse Tung para cá, junto com o Nixon, por aí. O que nos salva são os muçulmanos. Sim, mas também do jeito que eles vêm morrendo, porque eles se degladiam entre si. E também são... Porque a média entre quem procria mais... são os muçulmanos que ajudam a perpetuar a espécie. Sim, aí quando ele vem para o mercado de trabalho, que enquanto ele fica rezando, fazendo filho, é uma coisa. Quando ele vem para o mercado de trabalho do Ocidente, aí a mulher muçulmana olha para aquilo e fala, peraí, eu quero botar brinca, eu quero tirar a burca, eu quero ir para... Aí começa o choque de cultura e ela não vai querer ter filho. Tenho certeza disso, porque é da natureza do ser humano. E ainda bem que as nossas mulheres estão entrando no comando das coisas. Né? Porque a minha experiência de vida dizia, eu estou com 64 anos, a mulher no comando, ela tem uma sensibilidade e aquilo, resumindo, ela tem um sexto sentido, ela enxerga mais à frente. O homem é mais caçador, né? Mais pro embate. Né? Então, e a mulher é mais holística, vamos chamar assim, mais sensitiva. Está complicada a vida de quem pensa na previdência como aposentadoria. Tem que ter duas. Esse é o pensamento do brasileiro. O brasileiro não pensa que vai ter um acidente de trabalho, que vai ter um salário maternidade. E é o que eu digo, ele tem que ter as duas, a previdência oficial e a dele. Porque o que é que vai te acontecer lá na frente? Ninguém sabe. Que dia que a gente vai morrer? Eu sei lá. Eu tenho que estar prevenido. Pois é, então assim, ainda dá para entender dos jovens esse tipo de comportamento. Sim, porque ele está em ebulição, ele está em desenvolvimento. E fora que tem milhares de novas profissões e formas de se ganhar dinheiro, que na minha época ó, não tinha, não era possível. Então, a gente vai ter que entender ainda como que isso vai acontecer, mas a pergunta é como que a Previdência vai se sustentar se o dinheiro não está entrando? Não sustenta. Aí é que eu isoladamente aqui estou pensando, e eu gosto de botar isso em debate. Vai chegar um ponto de que lá para 2050, que não está longe, né, a gente vai ter mais recebedores de benefícios previdenciários do que contribuintes, por conta dessa demografia. Nós temos 4% de nascituros contra
16% de 40 a mais. Então, as pessoas com mais de 40 anos no Brasil estão em 14% ou 16%, se eu estiver falhando, e de nascimento menos de 4% de 0 a 4 anos. Então, se eu tenho 0,52% nascendo de 200 milhões de habitantes, está nascendo 1 milhão de habitantes, mas está morrendo mais do que 1 milhão. De todas as variáveis, né? Assassinatos, doenças e vai por aí afora. Então, está morrendo mais do que nascendo, apesar de que as pessoas estão envelhecendo mais. Então, olha para a minha cara, em 2025 eu estou com 64. Uma pessoa em 1960, no ano que eu nasci, não tinha a minha idade. Percebeu? Era o raro. Raro você encontrar uma pessoa de 64 anos em 1960. Hoje, o sessentão é o 40 de antigamente. Então, eu sei que eu vou passar dos 100. Fácil. Vou aos 120. Tá indo bem, tranquilo. tá indo bem, tá indo bem. Mas alguém vai ter que bancar, porque eu não vou estar mais trabalhando, não. Percebeu? Quem vai bancar? Aí vocês têm que me bancar. Eu E não o quero jogo é saber o dessa jogo. conta. E precisa de tributo. E aí é que a Previdência se divide. Isso é que eu estou pensando enquanto economista, pensador em direito previdenciário e mestrado em administração e outras pós. E aí eu digo, vem cá, vai chegar um momento que a Previdência vai dizer, ó, auxílio-doença, salário-maternidade, você que sai daqui, eu só vou bancar aposentadoria e pensão. O resto vocês vão ter que fazer uma outra previdência ou um seguro. E vai jogar para a empresa. Porque tem que pensar lá atrás, quando veio em 67, que as empresas fizeram o seguro de acidente de trabalho. Porque antes a empresa assumia tudo. Ela tinha que ter um seguro de acidente de trabalho com uma seguradora para bancar. Depois de 67, o golpe de 64, o golpe militar, civil-militar de 64, e em 67 implantou o seguro de acidente de trabalho que está vigendo até hoje. E aí vai dizer, vem cá, o Estado vai dizer, eu não vou segurar mais isso. Porque hoje está em 8% do PIB, daqui em 2030 ou 35 é 14% do PIB, e em 2100 a gente estourou. Nós estamos em 2030 quase. E a gente, quando pensa em previdência social, é atuarial. A gente tem que ver os riscos para frente. E tem que ter colchão para segurar o tranco de todas as variáveis previsíveis e imprevisíveis. Então, por que esse apego ao CLT, gente? Sim, e aí? Por que esse apego? Então, cria uma outra forma. Cria uma indenização por tempo de trabalho. Cria uma... A questão toda é que a pessoa vira gestor de empresa e ela não pensa em política. Quando você abomina a política, eu não estou falando de política partidária, estou falando de política. Quando você abomina, eu não quero discutir política. Meu irmão, alguém vai discutir por você. Alguém vai decidir. Alguém vai decidir na tua cara. E você vai ficar o quê? Reclamando? Ou então haja. Vai deixar por conta de deputado e senador resolver o teu problema? Não, pensando, olha, você tem que provocar os caras. Meu irmão, eu pago tributo, eu quero que você trabalhe. Meu. Os caras estão fazendo contas para si. Exato. Então, só estão a fim de aumentar os tributos, né? A gente tem e os próprios salários. E aí a gente chega e diz, isso a grande maioria dos parlamentares. Na esfera federal, que é deputado e senador, é clássico, né? Eles têm auxílio, como é que é? O plano de saúde vitalício, mesmo que ele não seja parlamentar, incluindo os agregados da família. Aí não dá, e a gente é que paga a conta. Por que existe Estado? Aí, passando por cima do Estado, pessoa jurídica de direito público, interno e externo. O Estado só existe para tributar. Aí é uma igualdade. Então, do outro lado, eu tenho que pegar esse tributo e botar em algum lugar. Eu tenho que criar meu exército, tenho que criar fronteira, tenho que não sei o quê, bababá. E o tributo tem que sobrar para o trabalhador. O tributo só fica em cima, ele não desce. Não desce, mas... Aí você não alavanca, ou seja, sem entrar em ideologia política. A gente está muito apocalíptico, pessoal. Não, mas a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que burguesar o proletariado sem proletarizar o burguês. É a conta mais difícil que tem para fazer, mas é a mais bonita de chegar. Nossa, anotem aí, viu? Mas olha só, a gente está muito apocalíptico nesse... Vamos falar de coisa boa? A gente tem 2 trilhões e 200 bilhões de dólares de PIB. Podemos dobrar isso para 4.400 em pouco tempo. A gente só precisa ter uma elite que pense no Brasil. A elite só pensa em não pagar tributo e pegar o lucro e jogar fora. Jogar para o outro país. O outro país é que está mamando esse dinheiro. Cara, se você dobrar o tamanho da sua empresa, você dobrou o tamanho do seu lucro.
Bom, mas olha só, a parte boa é que, com conhecimento, esse tributo, ele pode ser pago de forma correta e não majorada. Isso. É o gerenciamento do tributo que faz a coisa acontecer. Né? Então, assim, graças a Deus, a gente está aí espalhado pelo Brasil todo. Né? Eu dei uma entrevista ontem para um TV União de Fortaleza. Ele falou assim, mas vocês trabalham só em Eixo Rio, São Paulo? Eu falei, não, se teve algo que a pandemia trouxe para a gente, foi a possibilidade de estar em Rondônia e no interior do Rio Grande do Sul com a diferença de 15 minutos. Desligou o Teams, ligou a próxima e a gente consegue atender. Assim, a gente percebe que o empresário, ele, assim, a carga tributária brasileira, ela é horrorosa. Ela é impossível. É a gerência do tributo. Ou seja, você tributa o consumo, aquela cadeia, quer dizer, o produto está no Rio Grande do Sul, ele atravessa um monte de estado, vai pagando ICMS em tudo. Mas maluquice que não faz sentido nenhum. E tributa o consumo, tributa a renda, tributa o serviço, tributa tudo. A previdência, tributa você tem que... nos países nórdicos não tem contribuição previdenciária, sai do imposto de renda. É questão de sentar e dizer o que vocês querem. Ou seja, nós somos o Estado. O Estado é uma figura de ficção. A gente vive aqui dentro, empresa e pessoa física. O que a gente quer? A gente quer uma sociedade próspera aqui. Porque o sujeito com dinheiro no bolso, ele consome. Se ele consome, ele gera emprego e renda e paga mais tributo. Mas tem que pagar o tributo correto. O tributo hoje, o que é tributado em nós é incorreto. Quer dizer, a pessoa física paga 27,5%, independente do salário que ela tem. Aí não cria uma escala. Aí quando você vai criar a escala, o Congresso trava dizendo que... Irmão, se tu ganha, chutando aí o que está aí, 50 mil mês, a maioria ganha 1.500, por que esse cara ganha 50 mil e não paga tributo? Aí taxa o consumo? Não, você tem que taxar a renda, tem que taxar o patrimônio. É isso que tem que pagar. Agora, não é exorbitar com isso. É dizer, vem cá, tem que voltar aqui para dentro. E vamos pagar o correto. Aí como é que está nos Estados Unidos? Até hoje, há 200 anos é assim. Se você é muito rico, e aí tem lá os seus milhões de dólares dele, meu irmão, quando tu morre, se você deixar para os seus filhos, é 40% de tributo. Então, cria uma empresa. Aí o cara cria uma instituição, uma fundação. Aí o dinheiro todo está lá. Ou seja, está gerando emprego e renda, gerando emprego. Aí os caras estão com 30 trilhões de dólares, a gente está com 2. É conta. A matemática não é ciência exata. Eu vou trazer aqui. Eu tenho que trazer o professor Paulo Rogério aqui também, porque ele é meu professor. Porque ele vai também, ele vai lá no fundo e a gente tem discussões. É bom que ele me dá cascudo. Teórica, dá muitas. A Pestana não pensa errado. Sua besta. Seu abestado. Mas ele pode, ele é pós-doutor, eu só sou mestre. Ele está convidado, que tem lá em Campina Grande. Gravar esse podcast com ele, porque também a gente vai ter essas discussões porque todo mundo quer uma nação próspera. Eu não vejo o brasileiro como um não pagador de impostos, porque ele é bastante passivo, até paga e paga além do que é devido. Isso. E tem tudo para dar certo, mas precisa-se de discussões mais profundas. E por isso que a gente... E não pode deixar na mão do Congresso essa discussão. Essa discussão tem que ser na sociedade. Assim, puxar essa responsabilidade para si. A sociedade tem como dever exatamente, de todos nós. Responsabilidade. Pegar as federações de trabalhadores, federações de empregadores, juntar todo mundo à mesa. Governos dos 3 entes federados, secretários de fazenda, enfim, senta todo mundo à mesa. Agora vamos definir um novo modelo de gestão. Esse papo vai durar muito tempo? Vai, 6 meses. Não, eu quero discutir isso 2 anos. Não, meu amigo, é 6 meses. Com a velocidade da internet, primeiro não preciso pagar avião para todo mundo, vai todo mundo na telinha. E bota as tuas ideias aqui, junta tudo, compila, cria um conselhão está aqui, a espinha dorsal está aqui. Agora sim, você vai para o Congresso e, se realmente for para valer, volta, o Congresso corrige aquilo tudo, volta para nós em plebiscito ou referendo. Ponto. Aí é democracia. Se não, minha amiga, só você que mama e o resto não.
Pestana do céu, pelo amor de Deus. Cabeça é política, não partidária, isso. mas ela é política. Temos boas notícias pela frente? Ah, sim. Ó, o Conselho de Recursos já está quase em dia com todos os tipos de processo. O FAP já está em dia. O restante, mais ou menos em outubro. Estamos aqui em julho, né? Mais ou menos em outubro, a gente chega aos 120 dias. Oh, o que está abaixo dos 180 que foi acordado com o Judiciário. Que foi tinha aquela promessa dos 180 aqui no nosso último podcast. Vamos chegar a 120. Então tá, então veio a boa notícia que seu processo está lá. Agora entenda que há muito gargalo no INSS. Eu estou falando de Conselho de Recursos. No INSS, a gente tem um déficit de pessoas, e aí entra a questão da inteligência artificial, em que o engenheiro de computação desenha, e eu fiz um artigo científico nisso, sem querer puxar a sardinha, mas é bem resumido. Já está na hora? Já? Ai, meu Deus. Mas conta pra gente. Vamos, conta. Aí eu fiz o artigo e resumi assim. O robô chega e diz para você, coloque o documento azul e coloque o documento amarelo. Aí a pessoa inverteu, botou o amarelo, depois o azul. O robô vai lá e indefere. É isso. A robótica. Aí tem o indeferimento automático, aí começam os problemas. E o trabalhador lá? Porque ele não tem instrução, baixa escolaridade, não conhece o direito previdenciário. Os RHs não conhecem, ficam com a legislação do tempo do ronca. A gente está aqui. Não nos ligaram para fazer. Eu estou aqui ao dispor, seja gratuitamente, ou pelo menos que me pague o lanche, para eu poder chegar lá e dizer o que é Previdência Social, para as pessoas entenderem, porque eles começam a fazer tudo errado. Aí os cadastros estão errados, pau que nasce torto, morre torto, não é isso? Como é que é a história? O nome do cara está abreviado, ou o nome da mãe está abreviado, ou falta um número no CPF, ou o CPF está com o número invertido. São N milhões de variáveis que acontecem e que o seu benefício não sai da robótica por causa disso. Porque se você tiver com o cadastro acertadinho, Luiz com Z não é Luiz com S, e vai por aí afora. Nós estamos aqui para ajudar. Querido, muito obrigada. Sabe que fica aqui sempre o convite, a casa é sua. Eu que agradeço. Que esse poder estúdio ajudar. Aqui já está acostumado com a gente. Eu amo, né? Essa matéria, como diz. A gente vê no brilho do teu olho. É uma cachaça. Então, e eu estou aqui ao dispor, né? Para ajudar todo mundo, seja empresa, empregado, tem que entender. Aí não faz errado. Faz errado, dá trabalho. Ainda bem que dá trabalho, porque aí precisam de mim, né? Maravilhoso. E a vocês, o meu muito obrigada por terem assistido até o final, terem ficado aqui com a gente. Não esqueçam, sigam a gente nas ruas, nas redes sociais, façam inscrição aqui no canal, tem aquela sinetinha. Toda semana, histórias de sucesso para que a gente possa contribuir com um pouquinho de informação para vocês. Se quiserem falar comigo, fala através dela, porque eu não vou dar meu celular nem meu e-mail, não, senão eu não durmo. Pode me ligar, que eu estou aí, estou em todos os lugares também, trazendo sempre informação de qualidade para vocês. O meu muito obrigada e até a próxima.